Então, vamos lá. Boa noite a todas. A gente está começando oficialmente hoje a nossa primeira semana de alimentação consciente e intuitiva na prática, um evento que eu e a Natália idealizamos para compartilhar única e exclusivamente com os nutricionistas a nossa experiência pessoal de como é trabalhar com essa abordagem no consultório, na nossa prática clínica. E a gente está fazendo isso porque a gente tem um objetivo muito definido, que é espalhar para o maior número de pessoas essa mensagem dessa forma diferente e ampliada de pensar a alimentação. Não é porque a gente se considera mais sabedora, não é porque a gente se considera mais experiente, é só porque a gente quer que o maior número de pessoas se aliem ao nosso propósito, né? Que é um propósito profissional, mas extrapola, é um propósito de vida. E a gente acredita muito que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, a gente não quer ficar guardando conhecimento para a gente, né? O nosso objetivo é que quanto mais vocês saibam, mais pessoas vão poder se beneficiar dessa maneira acolhedora de entender o comportamento alimentar, certo? E a gente dividimos didaticamente essa semana em 4 temas. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é alimentação consciente e intuitiva. Vai parecer repetitivo, mas vai parecer redundante para algumas pessoas que já têm uma experiência, que já participaram de workshop com a gente, né? Tem algumas pessoas aqui, a Natália, a Tuila, a Rafa, a Sinara, né? A Geisa. Mas a gente vai tentar trabalhar isso de uma maneira mais focada no profissional, com base nas dúvidas que a gente observa muito em consultório, com base nas dúvidas que a gente recebe muito da internet, nas nossas páginas, do nosso trabalho online de uma maneira geral, tá bem? E a gente trabalhou esses 4 dias com base nas perguntas que vocês foram compartilhando, nas dúvidas, nas dificuldades que vocês compartilharam com a gente nos posts das nossas páginas pessoais, certo? Então, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, mas avaliem se essa pergunta não vai ser repetida, se a gente vai estar conseguindo esclarecer de uma maneira assertiva e agradável para vocês. Tudo bem? Quer falar alguma coisinha, Nath? Não, falou tudo aí. Acho que a gente pode começar, né, para ser bastante, para render, né? Essa 1 hora que a gente tem juntos e conseguir discutir bastante, tirar bastante dúvida. E é isso, podemos começar. Beleza. Então, pessoal, esse nosso primeiro dia a gente vai única e exclusivamente trabalhar o que é alimentação consciente e intuitiva, de onde surgiu esse conceito. A gente fica muito confuso porque muitas pessoas conhecem a nutrição comportamental, então algumas pessoas falam: eu sou terapeuta nutricional, eu sou nutricionista comportamental, eu sou nutricionista intuitivo, né? Tem um monte de nome, tem um monte de conceitos soltos aí ao léu no universo e a gente não consegue entender onde tudo isso surgiu, como tudo isso se encaixa. E a gente tentou trazer essa sistematização para que vocês se localizem, né? Em qual contexto surge hoje a alimentação consciente e intuitiva? Por que algumas pessoas falam comer intuitivo, comer consciente, e a gente fala sempre esse termo alimentação consciente e intuitiva? E em qual contexto nós nos inserimos? A nossa forma de enxergar e de trabalhar essa metodologia, em qual contexto a gente está? Para que a gente consiga explicar isso de uma maneira mais didática, eu vou compartilhar com vocês a minha tela com uma figura muito importante, tá? Vamos lá. Nós criamos esse guarda-chuva aqui para que vocês entendam de uma maneira mais didática o que é nutrição comportamental, tá? A nutrição comportamental, ela é uma nova área da nutrição que vem sendo criada, assim como na graduação a gente tem lá, quando a gente está fazendo o curso, as áreas da nutrição. Nutrição clínica, nutrição
em alimentação coletiva, nutrição em saúde pública, nutrição esportiva, nutrição em marketing. Então, a nutrição comportamental, ela é mais uma área da nutrição que vem surgindo, tá? E ela vem sendo criada de uma forma pioneira desde 2010, mais ou menos, mas eu acredito que muito antes a equipe da USP trabalhe com isso, né? Mas elas vêm falando, dando esse nome de nutrição comportamental há pouquíssimo tempo, porque elas também estão organizando as ideias agora, né? Com base nos conceitos que elas trouxeram de fora do país, né? Dos Estados Unidos e de outros autores diversos. Mas, basicamente, surgiu com o grupo Nutrição Comportamental lá da USP, em São Paulo, tá? E elas vêm desenvolvendo isso de uma maneira como se fosse mais ampla, como um guarda-chuva mesmo. Tanto que quando a gente vai aos cursos, aos simpósios do Nutrição Comportamental, a gente fica meio confuso sem entender, porque elas trabalham com várias competências, com vários tipos de conhecimento. E, dentre esses conhecimentos, elas trabalham competências alimentares, elas trabalham entrevista motivacional, elas trabalham teoria cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Elas trabalham com o intuitive eating, que é o comer intuitivo, e elas trabalham com o mindful eating, que é o comer consciente. Tá? Além disso, elas também utilizam outros tipos de abordagens, dentre eles coaching e psicologia positiva. Só que nós, eu e Natália, nós gostamos mais, nós preferimos, porque faz mais sentido para a gente, nos concentrarmos nessas duas áreas aqui, o intuitive eating e o mindful eating, tá? Porque soa mais coerente para a gente trabalhar com essas duas abordagens. Por quê? Não que a gente não considere entrevista motivacional para trabalhar com essa abordagem. Não quer dizer que a gente não se utilize dos conceitos, de alguns conceitos muito importantes da teoria cognitivo-comportamental para trabalhar a nossa abordagem. Mas, na nutrição comportamental, é muito comum se trabalhar com orientações nutricionais para a melhoria de hábitos alimentares, tá? E nós não nos focamos nisso. Tá? Por quê? Porque isso, em algum momento, conflita com os princípios do intuitive eating, tá? Trabalhar com método, por exemplo, de aumento de consumo de frutas e vegetais, trabalhar com aumento de consumo de água, trabalhar com substituição de alimentos, conflita com os princípios do intuitive eating na nossa maneira de enxergar a nutrição, a essa abordagem, tá? Então, não quer dizer que elas estão erradas. Não, quer dizer que nós optamos por um tipo de linha, de segmento, de coerência, tá? E pode falar. Para complementar, então, na última vez que a gente foi no simpósio desse ano, talvez algumas de vocês estiveram lá também, a gente conseguiu ter essa percepção mais clara desse grande guarda-chuva que a nutrição comportamental é. Então, é como... Lídia, você está mostrando as tuas coisas. Eu estou compartilhando minha tela. Seria uma grande área. Então, na verdade, a nutrição comportamental, ela é um movimento que foi criado por algumas pesquisadoras e professoras da USP, e elas começaram a pesquisar várias linhas de pensamento, várias técnicas que se relacionam com uma maneira mais comportamental de ver a nutrição. Então, são mais ou menos essas, no livro vocês podem ver, mas elas também trabalham com algumas outras. Então, elas trazem de uma maneira bem acadêmica o que cada uma dessas áreas coloca, qual que é a linha de pensamento delas, o que elas propõem. E eu e a Lídia, a gente se identifica muito com a alimentação intuitiva e com a alimentação consciente. Então, eu acho que uma coisa interessante de deixar clara é que o nome, alimentação consciente intuitiva, ele não é algo que já existia. O que aconteceu? É que a gente começou a falar que trabalhava com alimentação consciente e alimentação intuitiva, e de repente a gente juntou tudo, então a alimentação consciente e intuitiva, e acabou se tornando um novo termo, que muitas pessoas têm usado.
E esse termo, que acabou surgindo acidentalmente, ele surgiu na época do CACI. Não sei se algumas de vocês se lembram, que foi um centro que eu e a Lidiane, um centro online que eu e a Lidiane fizemos parte, e que era o Centro de Alimentação Consciente e Intuitiva, que hoje não existe mais. E aí começou a se falar muito em alimentação consciente e intuitiva, que é a junção dos conceitos da alimentação intuitiva e da alimentação consciente, que são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Então, só para dar uma contextualizada, que eu acredito que vocês também já tenham bastante interesse nessa área, então vocês devem já ter lido bastante sobre isso. A alimentação consciente, ela seria uma tradução do Mindful Eating, então tanto a alimentação consciente quanto comer consciente, comer com atenção plena, são todos a mesma tradução do Mindful Eating, e o Mindful Eating, ele na verdade é uma linha que surgiu a partir do Mindfulness. O Mindfulness, ele é uma filosofia de vida, é uma linha de pensamento, é um conceito, não é um método, ele é um conceito que tem suas raízes no budismo e seria meio que um estilo de vida. A tradução de Mindfulness, a tradução mais aproximada, é atenção plena, você viver com atenção plena. Então, prestar atenção, num contexto geral de vida, seria prestar atenção em tudo que está ao seu redor, viver as experiências de uma forma mais atenta, sem julgamentos, sem preconceito, experimentando. E o Mindful Eating, ele tem essa filosofia, então, da gente comer saboreando, aproveitando aquela experiência, sem julgamentos, que é algo que tem muito a ver com alimentação intuitiva. Então, o Mindful Eating, o comer consciente, o comer com atenção plena, teria esses fundamentos no Mindful. Opa! E, gente, temos alguém com o microfone ligado. Bom. Gente, só um último lembrete para vocês desligarem o microfone de vocês, para a gente não ficar ouvindo os ruídos. Bom, a alimentação intuitiva seria essa outra linha. Ela é a tradução do Intuitive Eating, que é um método que foi descrito. Esse é um método, a alimentação intuitiva é um método, existem princípios, ele é todo bem fundamentado e foi descrito por duas americanas, há cerca de 17 anos atrás, a Elise Resch e a Evelyn Tribal. Vocês podem adquirir o livro delas, que se chama Intuitive Eating. E então é todo um método que se baseia nessa questão, né, como o nome diz, da intuição. Eu me alimentar seguindo os instintos do meu corpo, seguindo o que a gente trabalha muito, né? A fome, a saciedade, aquilo que o meu corpo está me pedindo. E dentre os princípios da alimentação intuitiva, nós temos a rejeição da mentalidade da dieta, o não julgamento dos alimentos, por isso que, como a Lidy falou, né, as orientações de substituição de alimentos, de escolhas mais saudáveis, escolhas melhores, acaba conflitando um pouco com a alimentação intuitiva. E tanto a alimentação intuitiva quanto a alimentação consciente, elas partem de uma perspectiva sem julgamento em relação ao alimento, o que para nós nutricionistas é algo bem diferente, né, do que a gente está acostumado e do que a gente vivenciou na faculdade. Então, a alimentação consciente e a alimentação intuitiva são duas coisas diferentes, né? Só para a gente deixar claro essa questão, porque como a gente utiliza muito o nome alimentação consciente e intuitiva, às vezes as pessoas têm a impressão de que é um método que foi criado por alguém. E, na verdade, não. É a junção de duas coisas diferentes, de dois conceitos, que, na verdade, se complementam. E por isso que a gente começou, como a gente se identificou muito com esses dois conceitos, a gente começou a falar dos dois juntos e acabamos criando esse novo conceito, né, que é a junção dos dois. E junto, na nossa prática hoje, a gente acabou, como mostrava na figura, inserindo alguns conceitos do coaching para complementar a prática clínica, que é o que a gente vai falar nos próximos dias, né, do como fazer no consultório, e alguns princípios da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia positiva, mas a gente vai falar isso um pouquinho melhor amanhã. Então, só queria contextualizar um pouco da ACE, porque, como a gente falou, são muitas nomenclaturas. Às vezes a gente fala nutrição comportamental, às vezes a gente fala nutrição intuitiva, nutrição consciente,
E aí, às vezes, é importante a gente saber do que a gente está falando, né? Da onde vem a origem, até para a gente se assegurar da parte científica. Existe todo uns estudos científicos por trás, então é importante a gente saber as nomenclaturas, para tirar um pouco essa nossa confusão também. Exato. E é importante também a gente entender que para esses conceitos existem hoje bibliografias muito confiáveis, né? E dentre elas, o livro do Nutrição Comportamental. Mas, se você deseja trabalhar única e exclusivamente com alimentação consciente e intuitiva, você vai encontrar muitos capítulos no Nutrição Comportamental que aparentemente podem parecer conflitantes, tá? Podem parecer incongruentes com aquilo que a gente vem falando normalmente, tá bom? Mas não deixe de... Pode falar, Nath. Não, só para entender um pouquinho melhor essa questão da nutrição comportamental, acho que seria semelhante alguma outra área da nutrição, por exemplo, alguma outra área da nutrição que a gente vai estudar, por exemplo... várias linhas de pensamento. Então, o que esse autor diz sobre isso, o que esse autor diz sobre aquilo, e às vezes as linhas não batem também. Claro. Porque, na verdade, os professores nos apresentam visões diferentes. E a nutrição comportamental, ela também traz várias visões de diferentes métodos, diferentes autores, com o objetivo de mostrar para nós, nutricionistas, o que existe aí no mundo que trata de comportamento e alimentação. E aí a gente tem esse livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente se identifica e que é aquilo que a gente quer utilizar com os nossos pacientes. Então, às vezes pode parecer que algumas coisas não batem, isso é até algo que eles trouxeram lá no simpósio, mas é porque eles estão apresentando visões de diferentes autores e que, às vezes, realmente, cada um fala aquilo que ele acredita, né? E o grande objetivo deles, né, isso nos deixa muito confortável também para ser livres e escolher a nossa linha de trabalho, é que o grande objetivo deles é também mostrar isso de uma forma confiável, com base em pesquisas científicas, com base em comprovação, e nós temos a possibilidade de escolher a linha com a qual a gente mais se afiniza e que faça sentido para aquilo que a gente pensa sobre a alimentação. E isso também é muito libertador para a gente, né? Não só para o paciente. É a mesma coisa na psicologia, por exemplo. Tem pacientes que se adaptam melhor com terapia cognitivo-comportamental, tem pacientes que se adaptam melhor com psicanálise, tem pacientes que se adaptam melhor com psicodrama e com a teoria humanista. E na nutrição, a mesma coisa. Tá? É um novo guarda-chuva, uma nova área que trabalha com aspectos comportamentais relacionados à alimentação, que extrapola simplesmente o saber biológico e do alimento em si, do conhecimento do nutriente e do efeito do nutriente no organismo e da relação saúde-doença, né? E a gente extrapola isso para uma avaliação comportamental, estudando aí os determinantes do comportamento alimentar, né? E dentro dessa nossa abordagem da alimentação consciente e intuitiva, a gente trabalha com os 10 princípios principais da alimentação intuitiva, né? Dentre eles, da rejeição da mentalidade da dieta, de que tudo aquilo que permeia proibição e julgamentos entre alimentos bons e ruins é algo que não é recomendável que o nutricionista que trabalha com essa abordagem faça, né? Que é para que a gente estimule as pessoas a experimentarem todo tipo de alimento, porque todo alimento ele vai ter um componente que extrapola a função de nutrição e de alimentação do corpo, né? Mas ele vai ter componente social, afetivo, cultural, vai ter um componente que conta a história daquele sujeito. Então, faz parte dessa maneira de enxergar o alimento, não fazer esses julgamentos entre comportamento certo e comportamento errado. É a mesma coisa de eu chegar para um sujeito para um índio e falar para ele assim, olha, esse seu comportamento é um comportamento de andar sem roupa, é um comportamento errado. Não, isso faz parte da cultura dele, né? E é o que a gente tem feito com o alimento, é justamente isso, falar, olha, tá errado você comer o pão,
né? Não é um alimento saudável para você. Então, você precisa negar a sua cultura, você precisa negar a sua história, você precisa negar aquilo que você aprendeu de seus pais, porque pão tem alto índice glicêmico e isso pode te levar a ter diabetes no futuro, né? E o que a gente tem feito é isso. E é justamente por isso que a gente não trabalha com essa questão da proibição do alimento, da restrição do alimento, e mesmo em casos, né, aí nós vamos avançar um pouquinho para as dúvidas que surgiram, porque o nosso objetivo é avançar no conteúdo, não ficar só no basicão aqui, mesmo para pacientes que precisem fazer restrições por justificativas de saúde, então pacientes diabéticos que tenham doenças crônicas, é possível trabalhar com essa mentalidade, tá? Na minha prática clínica, eu tenho pacientes intolerantes à lactose, pacientes alérgicos, pacientes que têm resistência à insulina, pacientes que têm síndrome metabólica, e ainda assim a gente trabalha com uma forma de encarar o alimento sem proibição. Porque o que eu tenho visto pessoalmente na minha prática, eu já trabalhei, como eu já disse para vocês, com a nutrição tradicional e com pessoas que tinham síndrome metabólica. E a proibição fazia apenas que eles transgredissem aquilo que a gente determinava como correto, como certo e o que é errado, né? E o que eu tenho percebido e o que eu tenho estudado, nós temos estudado, é que quanto mais essa ideia de que pode, mas eu não preciso querer tudo o tempo todo, eu preciso entender aquilo que funciona para o meu corpo, aquilo que faz bem para o meu corpo e o bem-estar, o meu bem-estar físico, psíquico, social é que vai determinar esse meu critério e não um saber externo, né, que é castrador. É possível, sim, eu me alimentar desses tipos de alimentos, mesmo tendo uma doença que justifique a restrição, tá? No caso do diabético, por exemplo, né, escolher qual é o melhor horário para ele comer aquele alimento com moderação, ao invés de simplesmente restringir, cortar, proibir, e ele fazer aquilo transgredindo, com a sensação de culpa, com a sensação de fracasso, com a sensação de estar sendo vigiado o tempo todo, né? Esses deslizes, eles se tornam cada vez mais frequentes à medida que a gente proíbe. E a gente tem percebido que quanto mais a gente trabalha essa coisa da permissão e da percepção da própria saúde, isso tem funcionado de uma maneira mais leve. Tá? Quer complementar, Nath? Não, acho que é isso mesmo. Essa foi uma dúvida que apareceu bastante, Sim. principalmente a questão de hipertensão e de diabetes, né? Que a nossa visão clássica é a restrição de alguns nutrientes. E o que a Lid falou é o que eu tenho visto. Eu atendo bastante gente com resistência à insulina. E realmente a proibição, ela levava a pessoa a ter mais desejo pelo açúcar, acabar comendo mais ainda, ou tendo compulsões alimentares. E o fato de você aliviar a proibição com a permissão, fazendo orientações assim que, como a gente falou, de horário ou de combinar nutrientes para ajudar, né, o corpo a ser um pouco mais efetivo, fazem com que a pessoa acabe consumindo até muito menos do que ela consumia. E eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre um pouco da minha história, a gente vai falar um pouquinho disso. E eu fui uma pessoa compulsiva por muitos anos, tive transtorno de compulsão alimentar, então realmente posso conseguir vivenciar isso na pele, a questão de você se proibir de um alimento e acabar comendo ele compulsivamente. Que eu acho que essa questão que a gente falou da transgressão é uma das coisas que mais faz com que a pessoa não tenha aderência aos cardápios que a gente propõe tradicionalmente. Então, esse conceito de proibição, de restrição alimentar, que é o que a gente chama, dentro da alimentação intuitiva, de mentalidade da dieta, é algo que a gente vai desconstruindo. Exato. Então, acho que isso é um dos pontos mais polêmicos para nós nutricionistas, e também para as pessoas que seguem, que são os pacientes, que é ver nutricionistas que falam que tudo bem você comer açúcar, que tudo bem você comer aquilo que você está com vontade. Então, acho que esse talvez seja um dos pontos, pelo menos falando da minha experiência, que foi o mais difícil, porque a gente também acaba tendo que desconstruir alguns pontos que a gente aprendeu, né? Flor, eu acho que você apertou o botão de compartilhar a sua tela.
por favor, compartilhe aí com a gente a sua tela, porque nós estamos vendo a sua tela de computador, todos nós. Você faz isso no alto da. Ah, você vai deixar, você vai sair do encontro, cancela, vai no alto da tela, aí vai aparecer a opção de parar de compartilhar, que é um botãozinho vermelho. Aí você clica nele. Isso. Pode continuar, perdão. Bom, estava complementando o que tu falou. Eu acredito que esse foi, para mim, quando eu comecei a trabalhar com alimentação consciente, foi um dos pontos mais difíceis, porque, na verdade, você se alimentar intuitivamente envolve um grande processo de desconstrução, de julgamentos em relação à comida, de crenças, né? Por exemplo, comer de 3 em 3 horas, ou em relação a coisas, aspectos nutricionais mesmo, que a gente aprende na faculdade, que tal nutriente é melhor que um outro, que tal alimento é uma escolha melhor que o outro. Então, envolve pra gente um grande processo de desconstrução. Exato. Acho que essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que o pilar principal dessa forma de pensar a alimentação, né, da alimentação consciente intuitiva, é você considerar, e que é o mais difícil para nós, profissionais da saúde, é você considerar que o sujeito, ele é o detentor do saber máximo sobre a saúde dele. Porque nós, profissionais de saúde, sempre teimamos em achar que nós sabemos mais e queremos passar para o outro aquele nosso conhecimento. Afinal de contas, se eu não ensinar para ele, se eu não fizer educação nutricional, o que eu vou fazer? Né? E essa é uma das coisas que eu mais ouço de dúvida. Espera aí, se eu não passar um plano alimentar, se eu não pesar, se eu não medir, se eu não disser para ele o que ele precisa comer, o que eu vou fazer? O que sobra para o nutricionista fazer? Essa é uma grande questão, né? É uma grande dúvida. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade foi a fazer anamnese, né? É avaliar as condições de saúde, e isso a gente faz também, tá? Na nossa prática clínica, é avaliar as condições de saúde, você aferir, pesar, medir, aferir os parâmetros antropométricos e avaliar os parâmetros bioquímicos e avaliar o consumo alimentar do sujeito, né? Só que, vamos pensar com a gente. Se a gente avalia o histórico de saúde do sujeito, a gente está avaliando de forma objetiva, não tá? Mas e se a gente avalia a história de vida do sujeito? A gente não está avaliando junto a história de como ele começou a se relacionar com alimentos desde criança, de como é que a família dele se relaciona com alimentos desde criança e, consequentemente, entendendo de uma forma muito mais profunda por que ele desenvolveu aquelas doenças ou aqueles agravos que tenham porventura surgido, que façam parte da história dele. Né? Então, o que a gente está fazendo não é deixar de fazer o básico, é indo além do básico. Né? É tentar entender quais são os fatores, né, de vida sociais, culturais, que levaram aquele sujeito a desenvolver aquela determinada doença. E o que eu mais tenho observado em relação a essa coisa do diabético, do hipertenso, de descompensado, né, de não conseguir seguir uma dieta adequada, ou uma recomendação adequada, orientações nutricionais adequadas, perpassa pela negação da doença, né? Então, se eu não consigo entender quando foi que ele se tornou diabético, em qual contexto, quem na família dele já teve essa doença, como é que essa pessoa viveu, como é que essa pessoa morreu? Porque, gente, o que eu mais ouço é gente morrendo de medo de comer açúcar no consultório, porque o pai ou a mãe morreram diabéticos, tendo que amputar membros. Então, o que ela faz é abominar o açúcar e, consequentemente, ter compulsão com o açúcar, porque ela vive tão desesperada, com medo daquele alimento, só que ela pensa nele o dia inteiro e ela não consegue não ceder aquele alimento quando ela está diante dele, né? Então, o ciclo, as histórias, elas vão se repetindo, né? Se eu não peso o sujeito, o que eu faço? Eu olho para ele, gente, eu vejo que ele está acima do peso. Todo nutricionista sabe de olhar para o sujeito que ele está acima do peso ou não. Agora, a quantidade na balança vai te importar? Por quê?
Ah, você vai medir o sucesso porque na próxima consulta ele está pesando menos? Ah, tá, e se ele fez xixi? Né? E se ele, porque o peso tem tantos interferentes e está ligado a tantos outros parâmetros que não são só alimentação, né? Como parâmetros hormonais, de climáticos, funcionamento intestinal, parâmetro de saúde, né? Se a pessoa teve uma diarreia ou não, se ela ingeriu mais líquido ou não, se ela reteve mais líquido ou não. E a gente fica insistindo em se apegar a coisas tão pequenas e tão micro, tão objetivas, que a gente não olha para o sujeito como um todo, né? E quando a gente tenta entender que a história do sujeito está totalmente ligada, a história emocional, a história de vida do sujeito está totalmente associada ao ganho de peso dele, a gente vai conseguir compreender muito mais profundamente o ganho de peso. Não só avaliando a qualidade da alimentação dele, os hábitos alimentares dele, né? Então, a gente... Oi? É uma forma um pouco mais ampla mesmo, né? De você olhar mais a fundo. E eu fiquei até arrepiada contigo falando, porque é realmente escutar a pessoa, deixar ela contar a história dela, tentar. A gente vê o peso muito como uma consequência. Falando agora um pouco da questão do peso, né? Que a Lidy puxou, o peso ele é muito uma consequência, ele é um sintoma, ele não é simplesmente uma meta. A pessoa não ganhou peso porque ela é. Esses conceitos de foco, força e fé e força de vontade são conceitos que a gente não acredita, né? Então, na nossa forma de ver a nutrição, se a pessoa chega com a queixa de ganho de peso, alguma insatisfação, o primeiro passo é tentar ouvir o que ela tem de história, o que aconteceu na vida dela, por que esse peso foi aumentando, por que ela desenvolveu compulsão. Então, eu costumo falar para as pessoas que é uma forma de ver a nutrição que é muito mais dos porquês, de ajudar a pessoa a olhar para a vida dela, entender o que está acontecendo, por que ela se comporta de tal maneira, o que ela sente, o que ela pensa, ao invés de a gente simplesmente falar, né, você precisa perder 10 quilos, corta isso e pronto. Até porque a gente tem, vocês vão perceber que no consultório, muitas de vocês já trabalham, então, né, vocês já percebem que as pessoas chegam para a gente já com uma queixa de que elas já sabem tudo de nutrição. Eu recebi uma pessoa que falou que ela poderia ser uma nutricionista, de tantas nutrições que ela já tinha passado e coletado os cardápios. E então, assim, as pessoas, a educação nutricional, ela é um ponto importante? Sim, para muitas pessoas ela é, mas a gente está convivendo também numa era onde as pessoas sabem muito de nutrição, né? A informação de nutrição ela é muito disponível, informação sobre emagrecimento, sobre alimentação. Por quê? Acho que é uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo como profissional de saúde, né? Por que as pessoas sabem cada vez mais de alimentação e a população tem ganhado cada vez mais peso? Será que a gente não está vivendo uma coisa um pouco mais profunda? Sim. Então, nessa nossa forma de ver a nutrição, a gente vai respeitar muito o saber da pessoa. A gente considera que aquela pessoa, ela sabe mais sobre a saúde dela, sobre a vida dela, do que a gente. Sobre as emoções dela do que nós, né? Porque elas não estão totalmente ligadas. E nós acreditamos muito firmemente que o peso ele é um sintoma, ele não é um fim a ser tratado, né? Ninguém ganha peso do nada, né? A não ser que tenha uma doença, e ainda assim ele vai ser um sintoma da doença, e não a doença propriamente dita, um hipotireoidismo, alguma deficiência hormonal, né, diversa. Ele ainda assim vai ser um sintoma da doença, da disfunção hormonal, né? E no caso de não haver nenhuma questão hormonal, o ganho de peso, ele também é um sintoma. Ele é um sintoma de algum reflexo emocional na vida daquele sujeito. Ou do envelhecimento, né? O que faz parte do ciclo biológico da nossa vida, né? Nesse mundo fitness que a gente está vivendo, recebo muitas clientes mais velhas em consultório, né? Que estão entrando na menopausa. Mas olha, eu quero acabar com essa barriguinha aqui. Mas olha, essa barriguinha sua aí é a sua reserva de progesterona. Você não precisar fazer a reposição hormonal. Olha que coisa maravilhosa que é o funcionamento do seu corpo, né? E quanto a gente agride o nosso corpo em função de demanda estética, né? E a gente vai tentar trabalhar o porquê dessa insegurança toda com a barriga. Por isso que extrapola, né, a questão do comer.
ela extrapola a questão da avaliação do consumo alimentar, né, da avaliação da antropometria. É enxergar o sujeito na sua totalidade, na sua história de vida. E tudo, absolutamente tudo o que ele diz é importante em consultório. Então, a gente mais ouve do que fala nas nossas consultas, né? Só complementando, você falou da questão, você falou, né, que fez um sintoma que pode ser reflexo de um problema emocional, do envelhecimento. Uma outra coisa que a gente vê bastante, que leva a um sintoma de ganho de peso, é esse ciclo de proibição, compulsão. Sim. Ou uma própria mentalidade de dieta, né, que faz com que a pessoa ela acabe ingerindo mais, acabe ganhando peso. E por isso que se vocês seguem a gente, você vê que a gente é tão veemente, né, sendo contra mesmo a restrição, contra a proibição, e a gente já tem vários estudos que mostram que as dietas elas levam ao ganho de peso, né? Então a gente tem visto muito isso. Então a gente pode também atuar como nutricionista e falando para a pessoa, que eu acho que eles ficam bastante espantados de ver uma nutricionista que fala que tudo bem você comer de tudo, né? Ajudar a pessoa a desconstruir, na verdade ela começa a enxergar os gatilhos, que quando ela tem compulsão, né, se for uma questão desse ciclo, que ela teve compulsão porque ela restringiu, porque ela comeu com culpa. Então é uma coisa que nós como nutricionistas vamos ter bastante propriedade para falar. Exato. E mais do que isso, nós vamos ter conhecimento técnico para avaliar, né, o sujeito. Então, isso não é um trabalho de um psicólogo, não, isso é um trabalho de um nutricionista, né? De um nutricionista que tenha um perfil de conversa, de ouvir, de empatia do sujeito, né? Então, o nutricionista, para trabalhar com essa abordagem, e isso nós vamos falar no terceiro dia, que é quem pode trabalhar com alimentação consciente e intuitiva, qual é o perfil legal para se trabalhar com isso, porque não é todo profissional também que se afiniza com isso. Tem profissional que quer tratar de uma maneira objetiva o sujeito ali, olha, você quer performance? Então toma aquilo, o seu remédio para performance. Ele não quer ficar ouvindo a história do sujeito, ele não tem habilidade para isso. Ele é o melhor profissional do que nós? Não. E graças a Deus o mundo é diverso, as pessoas são diversas e existem compatibilidades de todas as maneiras, assim como nem todos os pacientes se afinizam com a nossa abordagem. Mas o que a gente tem visto é que os pacientes que nos procuram têm muito mais liberdade para serem eles mesmos, porque eles não vão ser avaliados e criticados e julgados no seu comportamento. Então, eles contam pra gente, olha, eu chego em casa e eu como comida congelada, porque eu não consigo esperar esquentar. Então, ele relata com minúcias um episódio de compulsão alimentar, o que ele não faria contra um nutricionista tradicional que está ali avaliando o consumo alimentar dele, porque ele vai querer falar para agradar. E muitas vezes aí o nutricionista tradicional fica assim, nossa, mas o que eu vou fazer se a pessoa come perfeito? Claro que a pessoa come perfeito, ela vai falar para você aquilo que você quer ouvir, né? Porque você está ali fazendo caras e bocas enquanto ela está falando que come. E ela já tem aquele olhar julgador para ela, e aí depois no fim você fica naquela conversa, naquele diálogo interno, o que eu vou fazer para essa pessoa, para ela ter resultado, já que ela come tão bem? E aí tá todo mundo ali brincando de fazer papel, ninguém tá ali sendo de verdade, né? Ninguém tá ali sendo profissional, no profissional que está disposto a escutar, que está disposto efetivamente a ajudar o sujeito, e o sujeito não está se sentindo confortável o suficiente para compartilhar as questões que de fato o incomodam e que ele quer melhorar na alimentação. Porque uma coisa é o que ele tem como ideal, e outra coisa é o que ele de fato consegue fazer na rotina, na vida dele, né? Alguém me perguntou aqui uma questão, pode ir tocando barco aí, Nath, se quiser complementar. Tá. A Marielle falou que também tem visto olhos arregalados quando fala que não trabalha com dieta, que não pesa, ao mesmo tempo vê suspiros e frases assim, ai que bom, como se fosse uma libertação. Sim, e uma das coisas que mais traz pânico para o sujeito numa consulta de nutrição é a balança. Então eu não tenho balança no meu consultório. E aí a pessoa fala, olha, você está vendo que não tem balança, que eu não vou te ferir, eu não vou avaliar. Então a pessoa se sente mais confortável, ela é mais ela mesmo, né? Então, a gente vai falar disso, do como a gente faz, a gente não usa jaleco.
porque isso nos aproxima. A gente fica de frente para o sujeito sem uma mesa na nossa frente. Então, isso nos aproxima dele, né? Então, nós temos uma maneira, uma abordagem muito diferente da tradicional, o que faz com que as pessoas tenham liberdade para falar, confidenciar coisas que elas não dizem para ninguém. Para ninguém, nem para o marido, nem para o filho, nem para a mãe, nem para ninguém, tá? E é isso que vai fazer com que o sujeito, de fato, tenha melhora. Porque o simples fato dele falar, dele ser ouvido já é terapêutico, né? Então, ele conseguiu. E quando ele fala, ele consegue entender o que ele sente. Ele consegue traduzir em palavras o que ele sente e ele consegue ter recursos próprios para entender e para fazer, para se modificar, né? Então, a gente fica vendo, né, as nutricionistas que a gente orienta, né, Nath? Nossa, o que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Nossa, mas o que eu vou fazer? Não tem protocolo, não tem pergunta para fazer. Eu disse, você vai escutar, né? E isso causa muito desconforto. Já causa muito desconforto. Por quê? Porque nós não aprendemos a ouvir os nossos pacientes na faculdade. Quem foi que teve alguma aula de empatia, de escuta ativa aqui na faculdade? Quem foi que teve? Né? E isso a gente vai aprendendo com a experiência, com a vida, né? E com o estudo também, claro, né? E aí a gente queria falar, enquanto as meninas vão, depois eu vou ler no chat, mas para a gente seguir o nosso roteiro e não extrapolar o tempo, eu vou retomar aqui as perguntas, tá? Então, para aquilo que é a alimentação consciente e intuitiva? Então, é uma alimentação que se baseia no não julgamento, na não restrição, na permissão irrestrita de alimentos, de forma a respeitar a individualidade do sujeito e seus sinais internos de fome e de saciedade. Ah, Lidiane, isso funciona na prática? Sim, funciona na prática. Muito bem, tem funcionado muito bem. Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas não sabem a hora que elas estão com fome. E elas não sabem a hora que elas precisam parar de comer. E essa coisa tão simples, que dá até vergonha de ensinar, mas que é tão óbvia, mas que ninguém sabe, que pouquíssimas pessoas sabem, é aquilo que a mentalidade da dieta e que uma vida inteira de dietas está tirando delas, que é a percepção interna de fome e de saciedade, que é algo que a pessoa nasceu com desde criança, desde bebê, mas ela foi perdendo ao longo da vida por causa dos interferentes diversos do ambiente, né? E o que eu mais observo é que as pessoas que fazem dietas uma vida inteira, elas têm medo de sentir fome, então elas negam que elas sentem fome, elas não sabem, elas acham que elas estão com sede quando elas estão com fome, elas acham que elas precisam correr quando elas estão com fome, e elas têm medo de sentir fome. Elas sempre andam com uma comida na bolsa, porque elas vivem como se fosse, assim, viver uma hecatombe, uma tragédia que fosse acabar a comida do mundo, e elas não podem sentir fome, elas precisam ter aquela comida dentro da bolsa. Tá? Então, elas têm medo de sentir fome. É como se o corpo não tivesse mecanismos naturais para regular isso. Como se ela, no momento em que ela identificasse a fome, ela fosse morrer imediatamente, né? E ela não sabe quando é que ela precisa parar de comer, porque ela não sabe a quantidade de alimento que ela precisa para se manter viva. Então, gente, se vocês conseguirem fazer isso com o sujeito que aparecer para vocês para atendimento, vocês vão ser as pessoas mais bem-sucedidas, tá? Da vida, porque é uma coisa extremamente difícil que a gente faz com exercícios ao longo dos nossos acompanhamentos e que é o princípio fundamental da alimentação consciente e intuitiva. Respeitar os sinais clínicos de fome e de saciedade. E para isso, não tem que comer 3 frutas por dia ou 5 frutas por dia com verduras e legumes, porque cada um vai ter uma quantidade que vai se sentir saciado. Não tem que tomar 5 litros de água, por quê? Porque cada um vai ter uma necessidade diferente, individual, biológica para isso. Não precisa comer de 3 em 3 horas, porque tem gente que sente fome de um intervalo menor, tem gente que sente fome de um intervalo maior, e esse ciclo de fome e de saciedade, ele é regulado com o ciclo do sono, o ciclo circadiano.
cada um vai ter o seu ritmo. Cada um vai ter o seu ritmo, né? Por isso que a gente está aí desconstruindo conceitos que a gente aprendeu ao longo da faculdade e nós somos questionados. As pessoas arregalam o olho mesmo pra gente. É tudo muito... Eu acho que essa é a verdadeira, na minha opinião, né? É a verdadeira individualidade, né? Porque você respeita muito o que o paciente, paciente, o cliente, a gente não tem um termo bom para isso, né? Nenhum dos dois a gente gosta, mas né, o que a pessoa sente, o que o corpo da pessoa diz. Até uma coisa muito interessante é que cada pessoa tem esse ciclo diferenciado e esse ciclo, ele varia todo dia. A gente não come igual todos os dias, a gente não tem a mesma fome todos os dias. Então, incentivar a pessoa a ouvir o seu próprio corpo, para mim, é a maneira mais assertiva dela dar para o corpo dela o que ela precisa. Então, assim, acho que resumindo assim, esse conceito do que seria alimentação consciente e intuitiva, seria uma abordagem que é totalmente focada naquilo que o corpo da pessoa quer. É reconectar a pessoa com o corpo dela para que eu acho que é uma abordagem que realmente incentiva a autonomia da pessoa. Ela vai olhar para ela vai olhar para os desejos dela, o que ela realmente tem vontade de comer, o que ela realmente quer comer. E é uma abordagem totalmente permissiva. É uma abordagem muito respeitosa. E as pessoas se assustam, como a Lidy falou, né? Elas ficam com o olho muito arregalado. É uma grande dúvida que foi colocada lá, e que é a dúvida da maioria das pessoas, é se elas não vão engordar, se elas não se restringirem. E, gente, a gente já falou um pouquinho do peso, mas é uma abordagem que funciona. A pessoa ela não vai engordar, ela vai voltar para um peso que é bom para ela a longo prazo. Isso é uma coisa que a gente já sabe muito bem. É isso. Esse é um ponto importante que é já na questão da aferição, que a gente vai explorar um pouquinho os outros dias, que também nós, como nutricionistas, nós temos muito nós aprendemos, na verdade, nós temos a tendência de aferir o sucesso da pessoa com o peso. Se ela perdeu peso, então ela foi bem sucedida, se ela não perdeu, ela não foi. E como a gente já falou no começo, como o peso é uma consequência, a gente coloca o peso na posição de consequência, e a pessoa se alimentando de uma forma intuitiva, ela perde a longo prazo, e não necessariamente, né, Lídia, ela perde peso, porque às vezes ela tem uma mudança de composição corporal, ou né, uma coisa diferente, ela não perde. Então a gente precisa utilizar outros métodos de aferição. Porque a gente não considera que perda ou ganho de peso sejam resultados de sucesso. Eles são uma consequência daquilo que dos resultados, eles são consequências dos resultados. Resultados de sucesso, exato. Isso. Se a pessoa se reconecta com o seu corpo, ela consegue entender a compulsão ou o relacionamento disfuncional que ela tem com a comida, um relacionamento emocional, algum outro vínculo disfuncional, e ela consegue se reconectar com o corpo e entender a sua fome, a sua saciedade, o que o corpo dela pede, a tendência é ela voltar para um peso que é bom para ela. E aí vai ser uma perda de peso real, né? O que a gente chama do emagrecimento, que é a perda de gordura excessiva. Não vai ser aquelas perdas que a gente vê quando a gente faz uma dieta, né? Que a gente acaba perdendo muita massa muscular, perdendo água junto. Então, é uma perda de peso real. Você quer complementar? Vamos lá. Tem a gente perguntando aqui. O Valdir fez uma pergunta que é muito legal e que ela surgiu também, faz parte do nosso script. Ele falou que ele trabalha no NASF, no PSF, no SUS, com grupos. Se a gente acha que essa abordagem é uma boa abordagem para trabalhar em grupos. Eu acho essa abordagem sensacional para trabalhar em grupos, especialmente num contexto de PSF, Valdir, porque, primeiro, é comprovado, né, e tem artigos que a abordagem em grupo ela é muito mais efetiva para motivar o sujeito, para proporcionar para ele um suporte social adequado para que ele consiga implementar aquela forma aquela prática na sua rotina, porque o grupo incentiva. No meu trabalho, eu trabalho com grupo e com individual também. O grupo, assim, tem resultados em curtíssimo prazo, né? O que eu consigo em individual em 12 semanas, em 12 encontros, 2 semanas, eu consigo em 8 encontros no grupo, porque o grupo se incentiva e quando um compartilha uma questão, o outro se sente contemplado e ele se vê ali naquela história e aí a conversa fica cada vez mais rica, né? Só que
tem particularidades, por exemplo, compulsões alimentares, questões mais complexas que precisam ser trabalhadas no individual. E aí é o critério que vocês utilizam no PSF mesmo, para consulta em grupo e para consulta, para atendimento em grupo e atendimento individual. Mas eu acho que é uma abordagem super legal. Inicialmente, eles vão ter uma certa resistência, até porque é um público mais velho, que já está acostumado com uma abordagem mais do médico, né? Quem está lá na frente, o profissional da saúde, é o detentor do saber, e ele não sabe nada sobre a sua própria saúde. Quem sabe é o médico, ele não sabe nem que medicamento que ele toma, ele não sabe nem se a pressão dele está controlada, se não está, né, e etc e tal. Normalmente ele delega o cuidado da saúde para alguém, ou para o companheiro, ou para o profissional da saúde. Então, vai haver uma certa resistência inicial, mas à medida que você for falando a língua deles, né, o que eu percebo é isso, assim, que quando na minha consulta eu falo aquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa sente, ela fala assim, nossa, as pessoas sabem o que eu vivo. Então, aquilo que ela está falando realmente tem sentido. Então, à medida que você consegue tocar o sujeito e mostrar para ele, olha, a dieta não funciona por conta disso, porque você vai ficar cada vez mais desejando aquele tipo de alimento, pensando sobre aquele, né? A gente dá um exemplo clássico, conta a historinha clássica no consultório. Deu vontade de comer um brigadeiro, aí você pensa assim, não vou comer esse brigadeiro, vou comer uma barrinha de cereal. Aí você come a barrinha de cereal. Não passou a vontade de comer o brigadeiro. Você continua com a vontade de comer a sobremesa. E você vai lá e come uma fruta. Aí você comeu uma fruta e ainda assim não passou a vontade de comer a sobremesa. Aí você vai lá e come uma castanha. Não passou. Depois você vai lá e come uma fruta seca. E não tem fim o negócio. Se você tivesse comido caramba do brigadeiro, você teria consumido uma quantidade de caloria muito menor e você teria se satisfeito, porque aquela fome ali não é uma fome física, é uma fome emocional, afetiva. E tudo bem você satisfazer aquela fome afetiva, né? Aquela fome emocional. Tá tudo bem, desde que você tenha consciência que aquela fome não é uma fome física, é uma fome emocional. E você optou por fazer isso de uma forma consciente. Então tá, já que é para comer o brigadeiro, então vamos comer sentindo gosto? Vamos parar de comer desesperado, como se eu estivesse escondendo isso de alguém? Vamos saborear o brigadeiro? E é isso que eu faço. Eu falo, então vamos comer o brigadeiro com atenção plena? Então vamos sentir o gosto de cada mordida, fechar os olhos, perceber a sensação física de comer aquele brigadeiro. Então comer o brigadeiro, né? Porque você deu para você aquilo que para o seu corpo, aquilo que ele estava pedindo, né? Você satisfez a sua afetividade, a sua emoção, né? Então, eu acho que é super legal trabalhar isso em grupo, desde que você tenha sensibilidade para falar a língua deles, de contar a historinha que eles vivem dentro dessa abordagem, né? Do porquê que as dietas não funcionam, porquê que é legal a gente ter equilíbrio, a gente ter essa ideia de que tudo pode, mas eu não preciso querer tudo, né? Porque essa coisa da permissão irrestrita dá a ideia para aquela pessoa que viveu uma vida inteira se restringindo de que agora é a festa da uva, eu posso comer loucamente, desesperadamente, mas não é assim. No primeiro momento, a tendência até ser assim, porque a pessoa não vai saber lidar com tanta permissão, com tanta liberdade, assim. Mas ela não, depois de um momento, ela se cansa de tanta permissão, né? E ela fala, olha, cara, eu não preciso querer tudo isso, porque eu tenho isso todo dia. Não é o dia do lixo, não é o dia da viagem, não é todo dia que eu posso. Então, eu não preciso comer todo dia. Né? Esse é um dos princípios da alimentação intuitiva e funciona. Tem funcionado muito, 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 muito. Tá? Acho que permissão, que na verdade você falou, né? Medo. Acho que é a Marcela. Marcela. Eu tô tentando colocar no mudo, mas ela não tá me obedecendo. Porque ela saiu dali. Mas não, daqui a pouco ela volta. Que, na verdade, a permissão, como a gente trabalha muito com o que o corpo quer, com o que o corpo precisa, a gente incentiva muito a pessoa a realmente comer o que ela quer. Porque a mentalidade da dieta, quando a pessoa vive numa restrição, ela tem períodos de permissão temporária.
que é o dia do lixo, ou o dia que o dia que já comi, então, né, o dia que ela se permite, ou o dia que ela vai sair. Então, as permissões, elas são temporárias. Então, a permissão, ela vira um pensamento. Se eu posso comer, então eu vou comer. Porque eu nunca posso comer. Então, se eu posso, eu vou comer. Só que uma permissão real e incondicional, ela é uma outra linha de pensamento, né? Se eu posso comer sempre, o que que eu realmente quero comer? Porque eu posso comer sempre. O que que eu quero comer de verdade? Então, a gente começa a puxar muito, como a gente falou, pela questão do prazer, pela questão do que você realmente quer, o que você, né, o que você quer comer, você realmente quer. Não está comendo só por outros motivos. Você quer sentir aquele sabor, você quer ter aquela experiência. A gente acaba, ela vai aliviando. Talvez nas primeiras semanas, como a gente falou, dependendo de como a pessoa, de como era o relacionamento da pessoa com a comida, ela pode acabar comendo bastante, porque afinal, se ela nunca podia, agora que ela pode, acaba compensando um pouco. Mas a tendência é a gente ir normalizando. Afinal, tudo que eu posso sempre deixa de ser tão gostoso, né? Passa a ser um pouco menos É o valorizado. normal, né? Alguém deseja loucamente um prato de arroz com feijão? Não, porque como tudo. Aliás, a não ser que esteja na dieta low carb, né? Aí deseja. Daí, Mas no dia a dia, ninguém deseja, né? É só aquilo que é proibido que as pessoas desejam com muita ardência, com muita veemência, né? A Mariane perguntou assim, que ela tem a impressão que a expectativa é de proibição. Vocês percebem isso? Sim, Mariane. Né? A expectativa de quem procura um nutricionista é de delegar para ele o controle da própria alimentação. Tá? A visão que as pessoas têm sobre um nutricionista é: aí, ó, já chegou meu fiscal de prato. E já chegou a pessoa que vai me falar como é que eu devo entrar na linha. Então, por quê? Porque nós construímos ao longo dos anos essa visão a respeito do nosso trabalho. E algumas pessoas agem assim, alguns profissionais agem com muito orgulho como fiscal de prato, né? E ficam nas redes sociais aí controlando a comida dos seus clientes, dos seus pacientes. E eles gostam disso. E o que eu percebo é uma infantilização do paciente, né? Como se o paciente fosse um bebê daquele profissional e ele precisasse ser tutelado todo o tempo, como se você tivesse que dar carinho, amor, mas de uma forma muito controladora, sabe? Aquela mãe assim que não deixa o filho andar porque tem medo de cair. É muito nesse formato. Então, as pessoas elas esperam uma proibição porque elas estão acostumadas em serem passivas da sua própria saúde, da percepção do próprio corpo. Né? O nosso sistema, a nossa lógica de saúde, do sistema de saúde, ela é ainda assim. Né? E à medida que a gente devolve para o sujeito a responsabilidade da saúde dele, ele vai se sentir desconfortável, sim. Ele vai se sentir incomodado, sim, falando, peraí, então eu como isso aqui, porque isso aqui está ligado à minha história, ao meu trauma, à minha afetividade, não sei o quê. Eu tinha uma paciente que ela tinha um negócio, ela tinha compulsão com coxinha, né? E aí a gente, ela falava daquilo, ela falava assim, quando eu como coxinha, eu não consigo parar de comer coxinha, coxinha. Como é que você vem aqui para você me ensinar a parar de comer coxinha? Eu tenho compulsão por coxinha. E a gente foi estudando, foi entendendo a história dela de vida e ela se lembrou um dia, né? Não foi nem durante a consulta, ela trouxe depois da consulta que ela falou assim, olha, eu me lembrei que quando eu era criança, aos finais de semana, quando os meus pais, meu pai especificamente, me levava para o clube, a gente comia uma coxinha. Então era um momento feliz, era um momento de partilha. E todas as vezes que eu me sinto mal, que eu me sinto sozinha, que eu me sinto desacolhida, cansada, desamparada, frustrada, eu vou na coxinha, porque eu tenho essa memória de alegria, de conforto, de troca, de afetividade, de acolhimento do meu pai. E ela parou de ter compulsão com coxinha. Quando ela entendeu isso, né? Então, é você ir a fundo na raiz do problema, né? Você tentar entender que os comportamentos eles não são aleatórios, né? Eles não são de maneira nenhuma aleatórios. Pode falar, Nath. só complementando o que a Marielle falou da palestra do Dr. Carlos Gonzalez, que
essa questão da infantilização das pessoas, né, que é o que a gente tem visto, onde o nutricionista que pode dizer o que a pessoa come ou não, a gente inclusive tem casos onde o nutricionista xinga, né, a pessoa, como se realmente fosse pai ou mãe. Eu achei interessante o comentário da Marielle, porque até com criança e com bebê, a gente considera a autonomia deles, né? A gente utiliza uma abordagem para bebê que ele dita o que ele vai comer, né? Dentro, claro, das possibilidades, trabalha junto com os pais, mas com criança, a criança, ela também tem uma autonomia. Na verdade, a alimentação intuitiva, ela diz isso, que a gente nasce com autonomia. Assim como a gente vai desenvolvendo todas as nossas funções, a gente vai tendo autonomia para fazer todas as nossas funções, a gente vai também desenvolvendo autonomia para se alimentar, né? Você vê um bebê recém-nascido que ele sabe o quanto ele tem que mamar. A gente não precisa estipular uma quantidade de leite que a mãe tem que dar para a criança. Ela sabe fazer isso. E as pessoas, se elas não tivessem tantas interferências externas, já dos pais ou da escola, dos amigos, da mídia, da indústria da beleza, a tendência era a gente ser adultos comedores intuitivos. E eu ter um relacionamento natural com a comida, ter um relacionamento positivo, sem dieta, sem restrição, sem culpa. Mas a gente vai perdendo isso em virtude dessas interferências. Então, até com criança, a gente incentiva que ela tenha autonomia, que ela possa escolher, que ela possa ouvir o corpo dela. Então, para a gente soa bem estranho, para mim soa muito estranho, na verdade, eu ter que falar para a pessoa o que ela pode comer. Eu me sinto muito desconfortável nessa posição, porque eu não sei o que ela pode comer, eu não sei o que ela quer comer, eu não sei o que faz sentido para ela comer, eu não sei o quanto. A doutora Sophie Deran fala isso, né? Como que eu vou falar para uma pessoa que ela pode comer 2 colheres de arroz? Eu não sei a fome dela. Então, para mim, é uma posição muito desconfortável. Então, essa abordagem da alimentação intuitiva, inclusive no livro Intuitive Eating, tem um capítulo para criança, que foi uma pergunta que surgiu nos nossos debates, né? Como lidar com crianças. Tem um capítulo bem interessante. A gente vai trabalhando para que ela possa recuperar o comedor intuitivo dela. Então, acho que é interessante ver como a gente, às vezes, trata os adultos como se fossem crianças, né? Uhum. Exatamente. E quanto mais autonomia a gente der para o adulto, ele vai se sentir inseguro no começo, mas por que a gente ouve essa ideia assim, ai, estou me sentindo liberta? Porque você não está criando dependentes no seu consultório. Depois que ele aprendeu a se alimentar intuitivamente, você acha que ele perde isso? Não, né? E aí é aquela história, então, o dinheiro entra, né? Porque se eu tenho o controle alimentar de alguém, no momento em que essa pessoa for para o mundo, para a vida, e ela perder esse controle, ela volta para mim. Na alimentação intuitiva, isso não acontece, né? Uma vez que a pessoa se torna um comedor intuitivo, ela se torna autônoma e ela não vai precisar mais de ninguém tutelando ela, né? E orientando o que ela deve fazer em relação ao seu comportamento alimentar. Então, é também uma questão de mercado, né? De financeira. A Kelly está fazendo uma pergunta aqui que em alguns casos o plano alimentar ainda é utilizado. Eu não uso em nenhum caso, tá? Algumas pessoas que trabalham com alimentação no comportamental ainda utilizam quando fazem essa transição. A pessoa ela se sente tão desconfortável em não seguir uma dieta que alguém vai dar um plano, mas um plano mais amplo, qualitativo, não fala de quantidades, e depois vai tirando isso e vai colocando, vai deixando a pessoa fazer a escolha autônoma. Se o paciente pedir, eu nunca dou, tá? Se ele pedir, eu vou falar para ele assim, olha, eu posso te orientar esse profissional aqui que faz isso. Eu não faço, porque eu não me sinto confortável para dizer aquilo que você tem que comer. Sabe por quê? Porque eu não sei quais são suas preferências alimentares. Mesmo que você me diga, qualquer plano alimentar que eu construa para você vai ser baseado na minha percepção daquilo que é gostoso e daquilo que não é gostoso, né? Então, eu não vou considerar a sua individualidade,
tá? Para fazer esse plano alimentar. Eu prefiro que você, e até porque você vai utilizar o plano alimentar para olhar para ele, porque você não vai conseguir fazer aquilo exatamente do jeito que eu prescrever todos os dias. Então, eu prefiro que você escolha. E aí eu já fiz isso no meu consultório. Eu falei, olha, você tem necessidade de montar um cardápio? Olha, eu quero me planejar, não sei o que, sabe o que eu faço? Eu levo um cardápio em branco, um papel em branco, falo, então aqui, ó, coloca aqui, você vai escrever o que você acha mais conveniente você comer no café da manhã. E aí ela vai falar, tá? E o que você gosta de comer no almoço? E aí, já que ela precisa, eu falo, tá vendo como você sabe construir um plano alimentar? Olha, você sabe fazer isso, eu não preciso fazer isso para você, né? E se eu coloco, por exemplo, um pão de sal com manteiga no café da manhã do sujeito, eu tô fazendo isso com base na minha percepção de que pão com manteiga no café da manhã é bom para mim. E se o sujeito não gostar, né? Então, o guia alimentar é show por isso, né? Porque ele considera as culturas, ele considera os hábitos, né? A sazonalidade, ele não fala em quantidade, ele auxilia nas escolhas, ele também estimula, é isso mesmo, Larissa, sem proibir e estimulando o equilíbrio. O guia alimentar é a coisa mais linda desse mundo, tanto que ele foi premiado mundialmente, né? Ele foi destacado mundialmente, mas é isso, assim, monta o cardápio com o sujeito. Nossa, tem dias que eu falo, olha, então faz o seguinte, você está sentindo tanta necessidade de se planejar, de planejar a sua alimentação, traz para mim as receitas que você mais gosta de fazer, que nós vamos montar um cardápio aqui. Você vai montar. Gente, eu trago o guia, ele vai super a favor dos conceitos que a gente acredita, da alimentação intuitiva, da alimentação consciente. Ele explora muito a questão do hábito de cada pessoa, que isso tem muito valor, né? O hábito alimentar, a questão da pessoa identificar o que é bom para ela. Então, ele realmente foi um grande avanço em relação à edição anterior, que era muito focada em porções e quantidades, né, em classificação. E, na verdade, eu também não trabalho com plano, como eu falei antes, é uma coisa que eu me sinto muito desconfortável, e eu já fiz essa dinâmica que a Lid fez, da pessoa montar o cardápio. É algo que a pessoa se sente muito insegura, mas no momento que ela faz, ela se sente muito empoderada. Ela percebe que ela consegue se organizar e que ela sabe se alimentar, que é algo dela, que ela pode explorar isso. E tinha uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver o que era, que agora eu esqueci. Lembrei. Então, o plano, a gente acaba não trabalhando com o plano alimentar, porque na alimentação intuitiva, se você quiser trabalhar com essa abordagem especificamente, você vê que elas não batem. É porque a alimentação intuitiva, ela explora muito o que a pessoa quer comer, no momento que ela quer comer, aquilo que ela sente que é bom para ela. Então, alguém colocou aqui uma pergunta que agora eu não lembro quem foi, que é como incentivar a pessoa a fazer melhores escolhas sem parecer uma coisa restritiva. E na verdade, eu tô lendo exatamente essa pergunta aqui agora. Todo esse conceito de melhores escolhas, ele acaba não existindo tanto. Porque acaba não existindo melhores escolhas apenas no teor nutricional. A gente não classifica mais, porque se você pensa em melhores escolhas, você está partindo do princípio de que um alimento é bom e outro é ruim. E essa classificação toda, ela vai deixando de existir. E os próprios estudos em alimentação intuitiva, por isso que eu falei que esse é o ponto mais difícil para o nutricionista entender, né? Que é desvincular um pouco da questão nutricional. Mas os próprios estudos que existem nessa área mostram que o corpo da pessoa, ele passa a equilibrar. E vai, como a Lid falou, vai partir, a questão de melhor escolha vai acabar partindo muito daquilo que o profissional acredita. Então, se eu falar para a pessoa que ela precisa comer o pão integral de manhã, mas pode ser que não tenha problema nenhum ela comer pão branco de manhã. E eu posso estar causando realmente uma restrição, uma proibição, e pode ser que se ela continuar um hábito dela, que talvez ela tenha desde criança, de comer o pãozinho dela de manhã, tranquilamente, que isso pode ser muito bom para a saúde dela. Então, a gente acaba tirando um pouco, trabalhando muito, que é um dos princípios da alimentação intuitiva, se chama fazer as pazes com a comida. Que é você parar de classificar os alimentos como bons e ruins, entender que todos podem fazer parte da sua alimentação.
E eu acho que esse é um dos conceitos mais difíceis para nós entender. Estou falando por mim mesma. Pro Assim, profissional, né? Exato. E a Ariane está perguntando aqui uma questão que tá um pouco ligada a isso. Né? Se ele não souber o que comer e pedir sugestões do que pode comer. Arielle, eu duvido que alguém não saiba o que comer. Assim, de verdade. Assim, porque mesmo que ele não tenha criatividade, o sujeito tem uma história, né? A mãe dele ensinou para ele o que comer. Então ele sabe, ele tem o saber dele que comer, assim. Eu não sei se é difícil entender esse conceito, se eu estou sendo pouco didática nessa coisa assim, mas, gente, a história de vida do sujeito é o saber dele, né? Então, se a gente fala assim que ele não sabe o que comer, a gente está partindo do pressuposto de que ele está fazendo escolhas alimentares erradas e a gente está julgando os alimentos. Ele sabe o que ele come, o que ele precisa comer para ele se sentir vivo, afinal de contas, a mãe dele ensinou isso para ele, a família dele ensinou isso para ele, ele observa as pessoas comendo e ele sente vontades, né? Então, ele sabe, todo mundo sabe o que comer, todo mundo. Agora, quando a pessoa sente que a alimentação dela não está fazendo bem, não está promovendo bem-estar, e que ela sente que ela precisa incrementar a alimentação dela e que ela precisa entender quais alimentos ela poderia utilizar para variar a alimentação, aí a gente está partindo do pressuposto que o sujeito ele já aprendeu a se relacionar com o alimento e ele quer melhorar a variedade da alimentação. E sim, a gente pode apresentar várias receitas, mas eu prefiro falar assim, que tal se você me trouxer receitas que você olhar e te agrada, né? Que você, olha, eu vi essa receita aqui, vai no site, vai na internet, busca a receita, o que você gostaria de aprender a fazer? E vai com o sujeito para a cozinha e ensina ele a fazer aquela comida que ele gostaria, mas a pessoa precisa sentir que ela sabe, que ela quer, que ela escolheu aquele alimento e que ela está se tornando autônoma e está desenvolvendo prazer, não só por comer, mas também por cozinhar. Isso é construir. Isso, para mim, é fazer a verdadeira educação nutricional, né? Não é você dizer para o sujeito que ele não pode comer pão de sal e ele precisa comer tapioca com chia. Isso não é fazer educação nutricional, né? Fazer educação nutricional é você mostrar para o sujeito que ele sabe e que aquele saber dele é importante e que quanto mais ele souber sobre si, mais capaz de discernir ele vai ser sobre o que é aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem para o corpo dele. Porque todo mundo sabe quais são os alimentos que fazem bem e que fazem mal para si, né? Que não caem tão bem para si. E a gente vai e trabalha isso também nos conceitos. Mas o como a gente vai ensinar amanhã, tá bem? acho que já foram todas as perguntas, né? Em algum momento, algumas pessoas tinham perguntado em relação ao como também. Quais são os. Alguém tinha perguntado se usava exercícios ou se trazia reflexões durante as consultas ou como que era feito. E aí, amanhã, o tema do encontro que hoje era o que é a ACE, e amanhã é como fazer. Então, como que a gente pode migrar daquele tradicional, né, se você não concorda, né, na pesagem, na prescrição de um cardápio, e fazer, inserir esses conceitos e ajudar a pessoa a se reconectar com o seu corpo. Então, a gente vai falar mais especificamente do como. Né, o como que a gente faz, a gente pode trocar, como a gente está fazendo hoje, vocês contam pra gente como vocês fazem, quais são as dificuldades. A gente já coletou várias perguntas que vocês deixaram também lá nos fóruns. E amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né, Lidy? Isso, a gente já está precisando encerrar. E eu só queria encerrar com uma pergunta, meninas. Com uma pergunta não, com uma conclusão importantíssima. Alimentação consciente e intuitiva não é um método de emagrecimento, tá? Não é. Então, pessoal, eu tenho escutado muito nutricionista sem saber o que é alimentação consciente, sem saber o que é alimentação intuitiva, falando assim, emagreça com consciência, alimentando-se intuitivamente. Gente, a gente já falou que o foco não é no peso. Então, o foco da alimentação consciente e intuitiva não é o emagrecimento. É a mudança no comportamento alimentar. O emagrecimento é uma consequência. Tá? Então, não é um método de emagrecimento, assim como low carb,
assim como dieta paleolítica, assim como Dr. Atkins, assim como... Não, e todos os outros métodos, vigilantes do peso, e porque aí a pessoa, parece muita gente curiosa no consultório também querendo falar assim, eu quero aprender esse negócio de meditar aí para controlar a mente, para emagrecer. Tá? Então tá virando isso. Essa coisa do mindfulness, da alimentação consciente e intuitiva, tá virando essa ideiazinha de que você precisa só controlar sua mente para controlar suas escolhas alimentares. É muito mais profundo. Tá? Não é um método de emagrecimento. Meninos e meninas, né? Porque temos um homem. Fechamos o nosso primeiro dia de aula. Deixa eu só dar, eu queria, se vocês todos me permitissem, dar um último conselho, na verdade é um conselho meu, isso, que eu sei que a Lid partilha da mesma opinião, que eu acho que é fundamental, que é você viver a alimentação intuitiva. Se você se interessa por isso, sabe, vai atrás, se é isso que você sente que faz sentido para você, e começa a viver isso. Porque aí você vai ver que tudo, que a sua vida, que o seu trabalho vai ser uma verdade só. Então, é um conselho que eu deixo de coração e falando de mim é algo libertador. Então, eu realmente indico. Eu também, claro, claro. Amanhã eu posso compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês. Eu não tive transtorno alimentar, mas eu sempre fui uma pessoa que me alimentei intuitivamente. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, para a gente não se estender demais, por hoje é só. Nós vamos tentar manter essa mesma plataforma, porque essa plataforma cabe no máximo 50 pessoas, a gente quase que atingiu o limite, mas não passamos disso. Então, amanhã eu compartilho lá na nosso fanpage do Facebook, no nosso evento no Facebook, o mesmo link para que, quer dizer, um outro link, não vai ser o mesmo, um outro link para o nosso encontro de amanhã, que vai acontecer às 19h30 em ponto, tá bem? A gente já vai estar treinada, todo mundo sabendo o caminho, como chegar aqui. Vamos todos começar pontualmente, horário de verão, tá, Kelly? Vocês que são do Nordeste, no horário de Brasília, tá bom? Às 19h30. Um beijo para vocês. Se quiserem deixar comentários do que acharam lá no evento do Facebook, fiquem à vontade. Um beijo para todas e todos. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.